Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós louvamos a Deus por poder estar mais uma vez juntos, pela oportunidade de poder estar na sua casa através dessa mensagem, através desse vídeo. Nós ainda continuamos naquela condição de não podermos nos reunir publicamente nas igrejas, por uma cautela, um cuidado com relação à saúde de todos. E, portanto, Deus nos agraciou com essa tecnologia, com essa possibilidade de podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, trazendo a palavra de Deus para a nossa meditação nessa hora. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez meditando na palavra do nosso Senhor. Antes de fazermos a leitura do texto bíblico, eu quero convidar você a que juntos nós façamos uma oração e assim nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus para a nossa edificação nessa hora. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua palavra, a Tua santa palavra. Que esta palavra bendita possa trazer aos nossos corações nesta hora, ó Deus, o conforto, a paz, a exortação que precisamos nesse momento. É pela graça do Senhor que nós vivemos e a Tua palavra é meio de graça para a edificação das nossas vidas, para o fortalecimento da nossa fé e para a ajuda na caminhada da vida que temos pela frente. Que a Tua palavra, que é o poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, possa nos edificar nesta hora, possa nos confortar e nos exortar a termos uma vida diferente pela palavra do Senhor, uma vida que se expressa na rotina, no cotidiano, no dia a dia, uma vida que traga a glória e a honra do Teu nome. Assim, nós oramos, agradecidos ao Senhor por esse momento e pela Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos nesta hora. Amém. Eu queria convidar você, então, a que juntos nós lêssemos a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 18. O texto vai ser exposto aqui para que você possa acompanhar, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia ou também no seu celular. Fique à vontade, só acompanhe a leitura conosco nesse momento. A palavra do nosso Deus, então, nos diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida ele se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique adiante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E logo depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então o Senhor disse a Elias: "Vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou." Essa é a porção da palavra do nosso Deus para esse momento. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de crise mundial, um tempo de crise também nacional. Nosso país tem enfrentado já há algum tempo certas dificuldades, ou sérias dificuldades, podemos dizer assim. É muita gente falando muita coisa, é muita informação desencontrada, e com isso a sensação de medo, a sensação de insegurança, ela aumenta. Pensando sobre isso, nessa semana eu li uma postagem, uma história que me chamou a atenção. Essa história é sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um cristão irlandês e ele era um ex-ateu, professor universitário, um homem gabaritadíssimo. C.S. Lewis, ele foi o escritor das Crônicas de Nárnia, né? Um grande clássico entre a literatura, que também se tornou uma trilogia. E em 1948, após a Segunda Grande Guerra Mundial e as ameaças de bombas atômicas, C.S. Lewis foi questionado a respeito de como a gente pode viver numa situação como essa. E aí então C.S. Lewis dá a seguinte resposta: "Como você já vive em uma era de câncer, de sífilis, de paralisia, uma era de ataques aéreos, de acidentes ferroviários, de acidentes automobilísticos. Quando a bomba chegar, que ela nos encontre orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música. Ela pode quebrar os nossos corpos, mas não precisa dominar as nossas mentes." Eu achei interessante essa fala de Lewis, porque é exatamente isso o que tem nos afetado. Quando nós deixamos o som das crises e das más notícias tomarem conta do nosso coração, o que isso produz em nós é desespero e medo, e a insegurança aumenta. É fato que as crises vão vir. Algum dia nós teremos que lidar, nós temos que aprender a lidar com as crises. Quem diz que servir a Deus, ser um cristão, ser uma pessoa de fé, não passa por crises, não passa por momentos difíceis, é mentiroso. E a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário, que no mundo nós vamos ter provações, tribulações e lutas. A questão é que a gente precisa aprender, enquanto um servo de Deus, a lidar com todas as situações, que realmente não são fáceis da gente lidar com tudo isso. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, o contexto desse texto nos mostra algo muito precioso. O nosso texto fala sobre Elias. Elias era um grande homem de Deus, um grande profeta, mas que também passou, a nossa semelhança, por uma terrível crise. E a crise foi tão grande que Elias queria a morte, pediu a morte para si. Elias exerceu o seu ministério no período mais sombrio da história de Israel. E corajosamente, como um homem de Deus, e contando com a ajuda de Deus, e sendo um instrumento de Deus, ele confrontou o rei Acabe, ele confrontou os profetas de Baal, ele confrontou o povo que foi o povo de Deus, que se tornou apóstata ali em Israel. No entanto, em meio a tudo isso, Elias ele recebe uma ameaça de morte da esposa de Acabe, a rainha Jezabel.
E por conta disso Elias teme, e por conta disso Elias foge, Elias se esconde, Elias deseja para si a morte. Ele viveu um período de intensa crise pessoal porque focou a sua atenção na terrível ameaça que Jezabel fez a ele. Irmãos, a história de Elias ela é muito preciosa porque ela nos ensina muito quando as crises, quando as aflições chegarem. E pensando em tudo isso, então, eu gostaria de meditar com você dentro da seguinte temática nesse texto: enxergando a Deus nos momentos de crise. Enxergando a Deus nos momentos de crise. E a primeira lição que esse texto nos traz para a nossa reflexão nessa hora é que, independente de qualquer crise, Deus está lá. Independente de qualquer crise, Deus está ali. O ministério de Elias foi desenvolvido em meio a diversas crises. E é interessante a gente notar isso quando a gente olha para a palavra de Deus, porque ela narra isso para a gente. Se você abrir a sua Bíblia, do capítulo 16, capítulo 16, verso 29, até o capítulo 17, verso 1, você vê ali Elias confrontando o rei Acabe e a sua esposa Jezabel por conta dos pecados de idolatria que esse povo infligiu em Israel e a perversão do culto de Israel. Capítulo 17, verso 2 até o verso 6, Elias ele ora para que não chova. Amando de Deus, Elias ora para que não chova naquela região, e aquela região vai passar por um momento muito difícil, e Elias então é mandado por Deus a um lugar deserto, e ali Elias é cuidado providencialmente por Deus. Deus manda corvos trazerem comida para Elias. Naquele lugar que Elias estava havia um ribeiro. Quando aquele ribeiro seca por conta da seca naquela região, Deus manda Elias para um outro lugar. Capítulo 17, do verso 7 ao verso 16. Quando a fome se estabelece naquela região, Deus então usa Elias como seu instrumento para cuidar de uma viúva e do seu único filho, que morreriam de fome, porque estava acabando a comida deles ali. E Elias então é usado por Deus para multiplicar a farinha e o azeite daquela viúva e daquele filho. No capítulo 17, verso 17 a 24, Elias vê Deus ressuscitar o filho daquela viúva. Elias, de novo, é um instrumento de Deus na vida daquela família. Capítulo 18, do 1 ao 19, mais uma vez, Elias confronta o rei Acabe, dizendo para Acabe que ele era o responsável por tudo aquilo. Ele era o perturbador de Israel. Capítulo 18, verso 20 ao verso 40, Elias agora está no Monte Carmelo. E ali se desenvolve a luta mais fantástica que a gente pode ver assim, quando a gente lê na Escritura. Elias no Monte Carmelo, ele mostra ao povo quem são os deuses verdadeiros, quem é o Deus verdadeiro e quem são os deuses falsos. Luta com os profetas de Baal, e ali ele extermina todos os profetas de Baal. Por conta disso, capítulo 18, verso 41 a 46, a partir disso Elias ora para que volte a chover e a chuva volta novamente. Perceba que em toda essa história que nós acabamos de narrar, ou que a Bíblia acaba de narrar, Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve presente cuidando de Elias e usando Elias. Elias era um homem de Deus, Elias era um homem de fé, era um homem de coragem, Elias era um homem que tinha uma experiência profunda com Deus. Mas note uma coisa, se nós parássemos aqui, Elias seria o modelo de supercrente, Elias seria o modelo perfeito e inalcançável de cristão, de uma super espiritualidade que jamais se deixa abalar. Mas não é assim. O texto continua. No capítulo 19, verso 1 e verso 2, Elias ele é ameaçado de morte por Jezabel. Depois daquele confronto todo contra os profetas de Baal, a Jezabel fica enfurecida, ensandecida com Elias. E ela então faz esta ameaça de morte, que no outro dia, àquela hora, Elias estaria morto. E por conta disso, Elias foge de medo. Elias tem medo daquela crise, ele entra em crise, ele foge por conta disso. Veja, o texto quer nos mostrar uma série de coisas, dentre elas, é que Elias ele é homem como nós, sujeitos aos mesmos medos, sujeitos aos mesmos temores. O que esse texto mostra para nós, de maneira muito especial, é que a nossa experiência com Deus, a nossa fé, ela não nos isenta da gente ter problemas, da gente passar por temores. Se a gente parasse aqui, seria desesperador para a gente também.
Se a gente parasse um pouquinho atrás, seria desesperador, porque Elias seria um modelo de um cristão que a gente jamais conseguiria alcançar tamanha fé. Mas se a gente parasse aqui, também seria desesperador, porque a conclusão é que não vale a pena seguir a Deus e servir a Deus. Veja, Elias fraqueja, Elias tem medo, Elias foge. Mas o texto continua para mostrar algo maravilhoso para mim e para você. Do verso 4 ao verso 7, Elias foge do seu chamado. Mas perceba que em meio à sua fuga, Deus está lá. Deus está cuidando de Elias. Em meio à sua fuga, um anjo de Deus vem até Elias e lhe prepara uma refeição. Elias come e dorme, porque está cansado. O tempo passa do sono de Elias, o anjo novamente chama Elias. Elias acorda e mais uma refeição está ali sendo preparada para Elias, pronta para Elias. E ele diz para que ele possa comer aquela comida, porque a caminhada que ele faria dali à frente, ele seria sustentado por aquela alimentação que estava ali. Provavelmente, aonde Elias estava, até onde Elias chegaria, seria mais ou menos uns 2.000 quilômetros. Veja, e o texto diz que Elias vai ser sustentado em toda essa caminhada por aquela refeição. Deus está ali cuidando de Elias. No verso 8, o verso 8 diz para nós que Elias foge por medo. Medo de ser morto. Mas é interessante que quando Elias foge para Horebe. E Horebe é o monte de Deus. Veja, Elias foge. Elias tenta fugir da situação, mas quanto mais Elias foge, mais Elias se encontra com Deus. Por quê? Porque Deus sempre está ali, cuidando dos seus. Esse lugar, o Monte Horebe, ele remonta à fé israelita do início. Foi no Monte Horebe que Moisés conheceu o Deus que vê todas as coisas, o Deus que ouve, o Deus que conhece as aflições do seu povo e o Deus que desce para livrá-lo. Está registrado em Êxodo capítulo 3 em diante. Foi nessa região onde Elias está agora que se estabeleceu a aliança de Deus entre Deus e o seu próprio povo. Êxodo capítulo 19, você pode ler lá depois. É interessante que a maneira como Deus se mostra presente na vida do seu povo, quando Moisés está no monte, o texto diz que o monte fumegava, o monte tremia, a glória de Deus era tão grande que tudo aquilo foi afetado pela presença de Deus, e o povo teve medo. Quando Moisés desceu, estava com o povo, o rosto de Moisés resplandecia, a glória de Deus era manifesta no rosto de Moisés, e o povo teve medo. Tanto é que eles pedem para Arão falar com eles e não Moisés. O que Deus faz então? A glória de Deus é muito grande, a glória de Deus produz medo. Deus então manda que o povo faça uma tenda. E ali, a tenda, no meio do povo, entre o povo, é a presença de Deus. Deus está ali para acalmar o povo, para aquietar o coração do povo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é no maior momento de crise que Elias, na sua fuga, ele foge para o monte de Deus. Ele foge para Horebe, na busca de Deus. Ele volta às suas origens, ele volta-se para Deus com esperança. É interessante porque a nossa humanidade, ela tem a tendência de nos fazer caminhar para longe de Deus. Mas quando a gente olha para a Escritura diz que Jesus Cristo tornou possível um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus Cristo. Mas a palavra habitou literalmente significa ele montou a sua tenda entre nós. Essas palavras reportam ao quê? Aquilo que Deus fez lá com Moisés. Veja, Deus mais uma vez manifesta a sua presença entre os homens agora em Jesus. Não é para que os homens fujam de Deus, ou temam a Deus, ou tenham medo de Deus. Pelo contrário, Jesus se identifica com a gente. Na nossa humanidade fraca, ela nos faz caminhar para longe de Deus, mas o Espírito de Cristo em nós nos faz ir ao encontro de Deus justamente por causa da nossa fraqueza. Mas entenda que todas as vezes que nós fugimos para Deus, Ele está lá. Talvez o grande ponto de qualquer crise é o que Deus está nos dizendo. E isso é importante. E entre as mais diversas respostas que as pessoas podem dar, o que a gente pode dar, Mateus capítulo 11, verso 28 está ali. E o texto diz assim: vinde a mim,
Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Esse é o grande ponto. Qualquer crise que a gente venha passar, Deus está nos dizendo isso. Venham a mim. Hebreus capítulo 13, verso 5, ele diz uma promessa do Senhor que vem desde o Velho Testamento e é repetida ali em Hebreus, quando Deus diz assim: de maneira nenhuma o deixarei, nunca, jamais os abandonarei. Meu irmão, minha irmã, Deus está presente, a despeito do que cremos ou das dúvidas que nós podemos ter. A presença magnífica e majestosa de Deus se faz notória em cada centímetro quadrado das coisas que Deus criou. É impossível fugirmos da presença dele, portanto, seja a crise que você passar, independente de qualquer crise que nós venhamos a viver ou aflições, Deus está lá. Fuja para Deus, não fuja de Deus, fuja para Deus. O Salmo 139 diz assim: se eu subo aos céus, Deus está lá. Se eu faço a minha cama no mundo dos mortos, Deus está lá. Mas se eu vou para o final do mundo, Deus continua lá. E quando você foge para Deus e você busca a Deus, você encontra Deus. Jeremias disse isso. O profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você quer fugir, fuja para Deus. Busque a Deus, mesmo que seja para pedir a morte, mas que seja no Senhor. Deus está ali, Deus é presente, Deus é real. A segunda lição que esse texto nos apresenta, e que é muito preciosa também, é que todas as vezes que nos encontramos com Deus, nós somos restaurados. É isso o que o texto nos diz, do verso 10 até o verso 14. Deus sabe o que Elias necessita. Por isso, por 2 vezes, Deus faz a pergunta para Elias: Elias, o que você faz aqui? A pergunta de Deus ela é bem semelhante à pergunta que Deus faz a Adão quando Adão peca. Adão, onde estás? Essa pergunta de Deus, essas perguntas que Deus faz, elas não são condenatórias. Pelo contrário, elas são reflexivas. Deus queria que eles entendessem por que eles estavam naquela condição. Deus queria que eles entendessem que por que ele estava ali naquela hora. Deus queria que Adão entendesse por que ele estava escondendo de Deus, fugindo de Deus. Adão pecou. Ele rompeu a sua relação com Deus e por isso ele se esconde de Deus. Elias perdeu Deus de vista e por isso se afligiu tão intensamente. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 14, verso 30, ele conta a história de Jesus vindo sobre as águas e Pedro indo ter com ele. E Pedro vai até Jesus. E Pedro estava indo muito bem até que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade ao redor. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, perde o foco de Jesus, Pedro começa a submergir, a afundar. E Jesus o toma pela mão e ambos voltam para o barco. As crises, meus queridos, elas tendem a nos levar a perder o foco daquilo que é essencial para a vida da gente. Quer ver? Todas as vezes que nós não estamos bem com alguém, a tendência da gente é sempre ressaltar o aspecto negativo dela. É ou não é? Veja isso quando você discute com uma pessoa próxima a você, quando você não está bem no seu casamento, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais. A tendência é a gente esquecer tudo de bom que a pessoa tem, que ela fez, e destacar apenas o aspecto negativo. Nas crises, os aspectos negativos das pessoas, das situações, elas se maximizam e elas acabam sufocando aquilo que é bom e aquilo que é positivo, seja na situação, seja na pessoa. É muito daquilo que a gente está passando hoje, né, com essa crise do coronavírus. É preciso ter cuidado? Com certeza. Nós não podemos negar isso. Mas existe um bombardeio sensacionalista e apocalíptico acontecendo em volta disso tudo. Parece que o mundo vai acabar. As crises de natureza que forem, ela tem esse aspecto de ressaltar o pessimismo. E aí, quando isso acontece, a gente se afasta, a gente se recolhe, e a gente fica tentando encontrar justificativa, um culpado para justificar a nossa reação. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão, minha irmã, é que quando nós mergulhamos numa crise, nós temos dificuldade de ver as coisas com clareza. É isso que esse texto está mostrando para nós. Seja crise no casamento, seja passar por uma crise financeira, seja uma crise profissional, um problema com as amizades, nós tendemos a enxergar sempre o pior.
e não melhor. Veja só, se você ler na sua Bíblia, depois você leia os versos 10 e o verso 14. Por 2 vezes, Elias se queixa com Deus e contra Deus. Preste atenção nisso. Para Elias, Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio diante da conduta idólatra dos ímpios. Deus estava em silêncio diante do abandono da fé dos crentes daquela época. E aí, por conta disso, Deus permitiu que restasse apenas Elias como parte dos adoradores fiéis a Deus. Se você prestar atenção no texto, você vai notar que existe uma reprovação velada de Deus a Elias aqui. E um apelo meio que indireto para Deus julgar aquela nação, porque Elias sabe o que tem que fazer. Então, Deus, o senhor precisa dar um jeito naquela nação e resolver aquele problema de idolatria. Mas sabe o que é interessante? Mesmo Elias agindo assim, Deus não recrimina, mas Deus o restaura. Quando eu penso nisso, eu tenho que olhar para o autor da palavra, e eu vou lá para João, Evangelho de João, no capítulo 21, no último capítulo do Evangelho de João, e esse texto mostra o encontro de Jesus com Pedro, depois de Pedro ter negado, ter deixado só e fugido. Jesus vai até ali, se encontra com Pedro e o restaura. Lá em Lucas, capítulo 24, no último capítulo de Lucas, ali Jesus se encontra com outros discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús, após a sua morte. O que Jesus faz com eles? Também os restaura. Porque havia frustração nesses 2 casos, havia medo, havia incertezas, desesperanças, falta de fé. Mas veja, o que acontece nesses encontros é restauração da fé, restauração das emoções, restauração do foco, restauração do propósito da vida, restauração da esperança. Deus produz restauração em nós, todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor. Deus produz restauração em Elias de 2 maneiras. A primeira delas é mostrando para Elias que Deus não é Baal, que Deus não é o Deus da cultura. O texto apresenta ali fenômenos da natureza acontecendo. Diz que um vento forte veio que fendia as rochas, depois veio um terremoto, depois veio fogo, e por fim veio uma brisa, como um sussurro suave. Por que isso está no texto? Porque Baal era o Deus da natureza, Baal era o Deus da fecundidade, Baal era considerado o senhor do trovão e do raio. Diante de Baal, tudo entrava em pânico. É isso o simbolismo do terremoto nessa questão aí. E o que Deus vai mostrar para Elias é que ele não precisa se servir de fenômenos espetaculares para poder se manifestar. Deus se mostra de maneira diferente de Baal. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você sabe quem Deus é? Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui se você já leu a Bíblia. O que eu estou perguntando é se Deus faz parte essencial da sua vida. Quanto você tem experimentado de Deus a ponto da sua vida ser efetivamente mudada por essa relação? Por exemplo, na sua confiança em Deus quando as coisas não vão bem. Quando nós não conhecemos a Deus pessoalmente, todas as crises elas são desesperadoras mesmo. Quando nós não conhecemos a Deus pessoalmente e com maior intimidade, maior profundidade, as crises elas tendem a criar um caos permanente na nossa vida, no nosso coração. O apóstolo Paulo disse assim, olha, se a nossa fé em Cristo se resume a essa vida, nós estamos perdidos, nós estamos lascados. Diante de todo o tumulto, é no sopro suave, na brisa suave, que a voz de Deus é ouvida. Quando nada mais parece audível para Elias, a voz de Deus faz-se ouvir suave. A majestade de Deus se mostra nas pequenas coisas, nas coisas fracas, como uma brisa suave e tranquila. Elias se reencontra com Deus ali na solidão da montanha. Elias se encontra com Deus no silêncio de uma brisa suave. No silêncio dessa brisa suave, Elias percebe a presença de Deus. Mateus capítulo 6, verso 6, quando Jesus nos ensina a orar,
ele diz isso: entra no teu quarto em secreto, e o teu pai que vê no secreto vai te recompensar. É só você e Deus. Se nós queremos ter uma perspectiva nova de toda essa situação que nós estamos vivendo, ou de qualquer outra que você ou eu viemos a viver, nós precisamos de Deus, reencontrarmos com Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, Paulo diz assim: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você é mais fraco. É na nossa fraqueza que a graça de Deus nos inunda, porque na nossa fraqueza nós perdemos o controle, e Deus assume o controle que nós não deixamos Deus tomar na nossa vida. Aí reside a novidade da experiência com Deus. Deus se mostra no fraco, no simples, nas coisas aparentemente insignificantes, como uma brisa suave, como naquela pequena e insignificante sarça que ardia e que Deus estava nela falando com Moisés. Deus se manifestou numa experiência nova a um povo que estava em escravidão no Egito, na manjedoura, na cruz do Cristo e na fraqueza do apóstolo Paulo. Em mim e em você também. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29 diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O nosso Deus, meu querido e minha querida, não é fruto das projeções e imaginações dos homens. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que está sentado sobre um alto e sublime trono, que governa o mundo, as nações e os poderosos dessa terra. O nosso Deus é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e que tem o poder sobre Satanás, inclusive. O nosso Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E Jesus foi assunto aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vai voltar para buscar a sua igreja e transformará toda a sua criação. É esse Deus que nós cremos, é nesse Deus que você precisa depositar sua confiança e se encontrar com Ele constantemente. Se essa verdade não aquietar a sua alma e não trazer esperança para você, nada mais nesse mundo pode fazer. Crer nisso é estar seguro nas mãos de Deus. Mas eu disse que a restauração de Elias foi feita de duas maneiras. Primeira, Deus mostrando a Elias quem ele era de fato. E a segunda nos leva ao último ponto, terceiro e último ponto desta mensagem. Deus mostra que nada está fora do seu controle, apesar das aparências. Deus mostra que nada está fora do seu controle, apesar das aparências. Deus faz Elias sair da caverna para uma comunhão e compromisso de justiça com ele e com o seu povo. É isso que Deus faz. Do verso 15 ao verso 17, queridos, Deus responde à queixa de Elias, mostrando para ele que Deus não deixa impune o pecado e nem o pecador. Mas não é só isso. No verso 18, Deus fala com Elias para que Elias pudesse aprender, e para a vergonha de Elias, que aquela crise era mais desesperadora aos olhos de Elias do que realmente estava aos olhos de Deus. Deus diz para Elias assim: e ainda tenho 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não beijou. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não temos a visão de todo o plano, mas Deus tem. É isso que Deus está mostrando para Elias. O plano continua, o propósito continua, o projeto continua. Nada perdeu-se na caminhada. Não é porque eu e você estamos enfrentando crises como Elias que tudo pode ser jogado fora. Deus está no controle disso tudo. Isaías nos mostra isso no capítulo 55, verso 8 e verso 9, quando ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero lembrar a você uma palavra que eu coloquei na semana passada a respeito de Billy Graham. Esse tem domingo passado, que Billy Graham diz assim: eu li a última página da Bíblia e ali diz que tudo vai terminar bem. Eu li a última passagem da Bíblia, a última página da Bíblia, e tudo vai terminar bem. Se você realmente sabe quem Deus é, você precisa descansar nisso. Você precisa descansar que Deus é soberano. Você precisa descansar que Deus é providente. Você precisa entender que Deus está no controle de tudo. E que Deus está no controle, inclusive, das suas crises, das minhas crises. Quando a gente vive assim, a gente entende que nada pode nos separar do seu amor. É por isso que Deus diz para Elias no verso 15 assim: vai e volta o teu caminho. O que Deus está dizendo para Elias é assim: olha, nada mudou. O que Deus está dizendo para Elias é: volte e continue o seu trabalho. Faça o seu trabalho e deixe o resto comigo. Faça o que você tem que fazer. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer, diz o Senhor. Eu ouvi uma frase de alguém, eu não me lembro quem foi que disse essa frase, mas ele disse assim: olha, faça como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Faça tudo como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. O que Deus está fazendo com Elias aqui? Aquietando o coração dele. Como? Ajustando a visão de Elias. Mostrando para Elias que o Senhor continua no controle. Os planos de Deus continuam ativos. O que esse texto nos ensina, meu amado irmão, minha amada irmã, é que realmente as crises virão. Mas a sua fé, a sua esperança e o que molda a sua visão na vida não são as circunstâncias, mas é a fé no Deus que não falha em nenhuma das suas promessas. Eu ouvi uma frase do pastor Josimar Bessa que dizia assim: a minha esperança não está em que as circunstâncias não mudem, mas no Deus que não muda. A minha esperança não está em que as circunstâncias mudem, mas no Deus que não muda. Tudo muda, as pessoas mudam, o tempo passa, mas Deus continua o mesmo. E as promessas de cuidado e de amor de Deus para com a sua vida jamais cairão por terra. Jó aprendeu isso. Jó entendeu isso e diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O profeta Jeremias, falando ao povo que também estava numa crise porque ia para o cativeiro, Jeremias diz assim, palavra de Deus através de Jeremias: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus tem um plano para a vida da gente. Essa crise, esse vírus e todos os outros que vieram e todos aqueles que ainda virão, tudo isso está dentro do controle de Deus. Deus permite essas calamidades na vida da gente para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O texto diz para nos dar um futuro e uma esperança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com isso tudo que está acontecendo, qual é a reflexão que você tem feito disso? Isso te trouxe para mais perto de Deus? Ou assim que o governo federal e os governos estaduais e os governos locais liberarem a vida de novo, você vai voltar de novo até a mesma vida de sempre? Nós precisamos parar para pensar como Deus está nos tratando em meio a tudo isso. Porque todo o sofrimento de Deus na vida da gente é pedagógico. Conclusão disso tudo, o pastor Paul Washer, ele diz assim: todos nós necessitamos de dias difíceis para aumentar a nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça ela é suficiente. Querido irmão, querida irmã, eu quero dizer com tudo isso, volte-se para Deus. Volte-se para Deus com mais intensidade. Deus está cuidando da sua criação. Deus está cuidando da sua vida. Deus não é irresponsável. Os planos de Deus estão se cumprindo mesmo em meio ao caos e à crise.
Todos os sofrimentos que nós passamos, Deus está nos ensinando por meio deles. Deus está sempre nos ensinando. Todos os tempos difíceis passarão e a gente precisa crer nisso. No entanto, enquanto passamos por eles, aquiete seu coração. Encontre paz na certeza de que, independente de qualquer crise, Deus sempre está lá. Deus está aí. Deus está presente. Portanto, busque a Deus, porque somente nele você pode ser transformado, pode ser restaurado e a sua perspectiva de vida mudada. E acredite que nada está fora do controle do Senhor. Deus está cuidando de tudo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer a sua fé e que você viva uma vida que honre e glorifique ao Senhor, independente das crises ou dos tempos agradáveis que nós vivemos. Deus te abençoe, na paz do Senhor. Amém.